Fala galera, Felipe Rolim aqui, colunista do Lance. Teve a 15ª rodada do Brasileirão? Tem aqui mais uma rodada de análise com a gente toda semana. É hora da gente falar do número, é hora da gente falar da movimentação de cada time. Escolhi falar do Corinthians, tá? Por quê? Porque tem essa questão toda de como é que é a defesa do Vitor Pereira. É com 3, com 4, com 5. E esse último jogo contra o Flamengo, ele foi um ótimo exemplo de como o Corinthians se defende. Aliás, começou de um jeito e terminou de outro. E não é porque mudaram os jogadores, não, tá? Porque eu vou dar mais um outro exemplo mais adiante no vídeo. Mas vamos lá. Para o Flamengo, o Corinthians jogou num 4-2-3-1. Lucas Piton foi meio aberto pela esquerda, não foi ala. A gente via um comportamento de linha de 4 muito claro, com Rafael Ramos de um lado, Fábio Santos do outro, sustentando a linha com os zagueiros, com o Gil e com o Raul Gustavo. Quando o Flamengo atacava o Corinthians, base da jogada, Flamengo evoluindo em campo. Fábio Santos e Rafael Ramos desciam, independentemente de estarem sendo atacados ou não, para fazer a linha defensiva com a zaga. Comportamento de linha, comportamento de últimos defensores do time. Onde estava o Piton? O Piton estava na linha do Rodinei. Se o Rodinei avançasse, o Piton vinha. Então o Piton ele ficava numa linha intermediária, mais ou menos ali próxima dos volantes em altura, e ficava vigiando o Rodinei. Rodinei passou para tentar dobrar com o Gabi de ponta, não o Gabi centralizado. Se o Gabi centralizar, um zagueiro pega, o Fábio Santos vai no Rodinei. Mas quando os dois dobravam, aí sim o Piton vai descer, como todo meia desce, marcando o lateral. Aquela briga que a gente viu na seleção brasileira há um tempo atrás. O Vini Júnior está correndo atrás do Isla. Está correndo e tem que continuar correndo. Se você não faz pressão lá na frente, você tem que marcar lá atrás. O time do Vitor Pereira não é um time de fazer pressão constante. Então, se o Corinthians for atacado pelo lado do Piton com o time adversário dobrando naquela ponta, o Piton vai ter que descer, mas ele não jogou de ala. Ele jogou como um meio aberto, como também tinha o Adson do lado direito, o Juliano atrás do Roger Guedes. O que acontecia quando o Flamengo pesava a última linha do Corinthians? Bom, pelo lado direito do ataque do Flamengo, Piton descia, né, fazia uma linha de 5 temporária ali, porque se o time adversário atacar com 4, você tem que fazer uma linha com 5. Do outro lado, você já tinha o Rafael Ramos tomando conta da lateral e não era o Adson que descia. Era o Cantilho que entrava ali entre zagueiro e lateral para diminuir a cobertura, para diminuir o espaço para a infiltração dos jogadores do Flamengo. Isso aconteceu mais ou menos até os 60 minutos de jogo. O Rodinei faz o gol contra, se eu não me engano, aos 51, e aí é normal, né, que o Corinthians fique um pouco menos sem a bola, que o Flamengo vá para cima, e aí tem a entrada do Marinho, tem a entrada do Pedro, e aí tem uma mudança no Corinthians. Entram os Brunos, né? Entra o Bruno Melo de um lado, entra o Bruno Mendes do outro. Jogadores mais defensivos que o Rafael Ramos e que o Piton, sim, mais defensivos. Mas a mudança é pelo tipo de ataque que o Flamengo começa a fazer. O Flamengo joga o jogo inteiro num 4-3-3 e normalmente o time do 4-3-3 mais ofensivo ele vira um 3-3-4, porque ele libera um lateral, no caso do Flamengo, o Ayrton, para ser um ponta. Então você pega o 4-3-3 e faz assim, né? Ele vira um 3-3-4. Se você dividir esse meio campo, é um 3-2-1-4, porque você tem que ter os volantes para distribuir e um meia para ficar na entrelinha adversária. Contra esse 3-2-1-4 ou 3-3-4, a melhor coisa que você faz para se defender é uma linha de 5, outra de 4. Deixa só um jogador na frente. Então o Corinthians jogou no 4-2-3-1 2/3 do jogo contra o Flamengo e no final do jogo se defendeu num 5-4-1. É o time do Corinthians se amoldando ao time adversário, principalmente quando está ali mais preocupado em se defender e não em ter o protagonismo do jogo, que vai definir se o Vitor Pereira vai ter 4 ou 5 atrás. Mas se entrar o Bruno Mendes e o Bruno Melo são mais defensivos, vai acontecer uma linha de 5? Não necessariamente, até porque contra o Boca, né, que o Corinthians se defendeu, o Corinthians tinha o Rafael Ramos e tinha o Piton, e o Piton trabalhou de ala. O Piton trabalhou muito perto da última linha. O Vitor Pereira fez uma linha de 5 grande parte do jogo contra o Boca Juniors. Por quê? Porque era um jogo que o Corinthians ficou muito tempo no campo defensivo, muito tempo sem a bola, o resultado interessava, então você tinha ali um comportamento de última linha. Outra coisa que a gente percebe claramente quando você tem uma linha de 5 é o balanço. Você pega o começo do jogo do Flamengo contra o Corinthians, o Piton não balança. Quando o Flamengo ataca pelo lado esquerdo, o Rafael Ramos vem, os zagueiros vêm, o Fábio Santos entra na área.
o Piton não entra. O Piton só entra se o Rodinei subir. Ou se algum volante resolver atacar pelo lado direito do lado do Flamengo, ele vai ter que ir lá ajudar. Mas ele não faz o balanço defensivo, ou seja, ele não faz parte da última linha. Você pega o jogo do Corinthians contra o Boca e você vê que ele está fazendo o balanço. Então a gente tem que prestar muito mais atenção, não nos nomes dos jogadores, mas sim no que está acontecendo na última linha. Quem está voltando mesmo sem ter quem marcar? Quem está balançando para fechar os espaços, né? Quem está vindo do lado contrário da bola para deixar a linha sempre sustentada, a linha curta, são esses jogadores que vão fazer parte ali da última linha. Quem chegar de vez em quando é sinal que está fazendo uma linha de 5 eventual, uma linha de 5 híbrida, ou está fazendo ali realmente um posicionamento para deixar a linha defensiva sempre com superioridade numérica. Na regra básica de futebol, não fique em inferioridade numérica, tente não ficar em igualdade numérica, fique sempre em superioridade numérica. É isso. O time do Corinthians ele vai jogar de acordo com o time do adversário, isso é muito comum em Portugal, a gente vê os técnicos portugueses mais renomados fazendo isso, a gente vê o Abel fazendo isso, a gente vê o Vitor Pereira fazendo isso contra o Flamengo. O Corinthians começou num 4-2-3-1, terminou no 5-4-1, contra o Boca foi sempre linha de 5, e isso vai independer se é o Piton, se é o Bruno Melo, se é o Rafael Ramos, se é o Mendes pela direita. Óbvio, tem as características dos jogadores, mas vai depender muito do jogo. Então, veja o jogo, veja o comportamento da última linha e descubra você também com quantos homens o Corinthians está se defendendo no Brasileirão. Beleza, gente? Semana que vem eu tô aqui de novo.